irmãos, a palavra de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, por 40 dias, foi tentado pelo diabo. Naqueles dias, não comeu coisa alguma, e terminados eles, 40 dias de jejum, teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe em um momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, pois a mim me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Glória a Deus. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o no pináculo do templo, e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele até momento oportuno. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um texto, irmãos, conhecido de toda a igreja nesta noite, mas que eu creio, louvado seja o nome do Senhor, como diz a palavra de Deus, de que a sua palavra ela se renova a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor. E por conseguinte, irmãos, está uma prova de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando-nos verdadeiramente, irmãos, a demonstração de como se faz para vencer o adversário da nossa alma. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Jesus estava em jejum, estava consagrando a sua vida, estava orando, buscando a presença do Pai. Ele era Deus, porém também era homem. E na condição de homem se via na necessidade justamente de se aproximar de Deus. E nesse ato de se aproximar de Deus, irmãos, diz a palavra do Senhor, de que conduzido pelo Espírito Santo de Deus até o deserto, o diabo estava à sua espreita, justamente por um certo período, analisando o homem chamado Jesus. Louvado seja Deus. E por essa oportunidade, ele chega ao ponto de se aproximar de Jesus e lançar a sua primeira tentação, porque a Bíblia diz de que passado 40 dias em que Jesus estava ali sem beber e sem comer, diz a Bíblia de que ele teve fome. E ao ter fome, o diabo, ao estar presenciando tudo aquilo, louvado seja o nome do Senhor, chega ao ponto de se aproximar de Jesus e lança a sua primeira tentação, fazendo uma pergunta para ele: olha, se tu és, você que chega ao ponto de dizer que é o Filho de Deus, eu quero te fazer uma pergunta: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, irmãos, naquele exato momento, ele não retruca a Satanás de uma maneira áspera, pelo contrário, mas mediante a luz da palavra de Deus, sempre fazendo ressalva à palavra de Deus, ele chega ao ponto de dizer: mas está escrito de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou de toda a palavra de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. E o diabo, irmãos, o nosso adversário, conforme diz a carta de Pedro, louvado seja o nome do Senhor, a sua primeira carta, no capítulo de número 5, e no versículo de número 7, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A Bíblia diz, primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo de número 5, se não me falha a memória, e a partir do versículo de número 7, diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Louvado seja Deus. E Jesus estava lançando a sua ansiedade diante da presença do Pai, e tendo à espreita justamente o adversário à sua volta, tentando de todas as maneiras fazer com que ele chegasse ao ponto de ser persuadido, cair em tentação. Louvado seja o nome do Senhor, e conseguir êxito verdadeiramente, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, na sua tentação. Louvado seja Deus. A Bíblia diz de que ele chega ao ponto de pegar a Jesus e mostrar a toda a glória deste mundo. Louvado seja Deus. E como mentiroso como chega ao ponto de dizer: olha, é-me dado tudo isso, e eu chego ao ponto de te dar uma parte de tudo isso também, se você se prostrar e me adorar. Louvado seja Deus. Olha, tudo isso que você está vendo, toda essa glória, eu posso te dar com uma condição: que você se prostre e venha me adorar. Louvado seja Deus. Mas Jesus chegou ao ponto, irmão, de mais uma vez olhar para ele e dizer: olha, mas também está escrito de que somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Louvado seja o nome do Senhor. Parou por aí? Poderia parar por aí, mas não parou. Louvado seja Deus. Tamanha a insistência do adversário. Mas o que eu quero frisar, irmãos, é justamente isso, de que quando eu e você levantamos as nossas mãos, entregando a nossa vida para Jesus, louvado seja Deus, deixando verdadeiramente um mundo de concupiscência, deixando um mundo de diversas, louvado seja o nome do Senhor, tentações, e aceitamos a Jesus como o único suficiente Salvador da nossa alma. Louvado seja Deus. Demos mais do que tudo, irmãos, motivo para que o adversário perdesse mais uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor, para estar com ele sendo sentenciado ao inferno. E de maneira nenhuma, irmãos, ele quer ir para esse inferno, ou para o lago que arde com fogo e enxofre. Louvado seja o nome do Senhor, sozinho. Pelo contrário, mas quer levar um grande número de pessoas para estar juntamente com ele. Louvado seja Deus. Sendo assim, desta feita, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o adversário tenta mais uma tentação, tenta persuadir a Jesus, levando ele até o pináculo do templo e dizer: olha, eu vou fazer uma citação bíblica para você. Está escrito de que se você saltar daqui, dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, não vai te acontecer mal algum. Louvado seja Deus. Fez uma citação bíblica ainda. Louvado seja Deus, para tentar persuadir a Jesus. Louvado seja Deus. E Jesus, irmãos, rebatendo justamente com a palavra de Deus, também chega ao ponto de dizer: mas também está escrito de que não tentarás ao Senhor teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E viu o adversário, irmãos, de que não tinha condição de investir contra a vida de Jesus, e se ausentou de uma maneira temporária. Por um momento chegou ao ponto de deixar a Jesus. Louvado seja Deus. Mas a sua investida contra o Mestre não ia parar naquele exato momento. E o que eu quero chamar a tua atenção, irmãos, é justamente de que enquanto estivermos aqui na face dessa terra, estamos sujeitos também da mesma maneira
A investida do adversário contra a minha vida e contra a tua vida, irmãos, é dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor. E só se vence, irmãos, verdadeiramente o adversário através de jejum, oração, mas palavra de Deus. Palavra de Deus, irmãos. O crente que não estiver, louvado seja o nome do Senhor, alicerçado na palavra, irmãos, é alvo muito fácil do adversário, facilmente seduzido pelos prazeres desta vida, facilmente levado verdadeiramente pelos ventos de doutrina, a qual são lançados para com a minha vida e para com a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje se faz tão difícil, irmãos, louvado seja Deus, estarmos pregando a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, e ter a certeza de que a igreja em um todo está compreendendo tudo aquilo que está sendo dito. Louvado seja o nome do Senhor. Não é à toa, louvado seja Deus, como mencionamos aqui no domingo, no livro de Tiago, no capítulo de número 1, carta de Tiago, irmão de Jesus, no capítulo de número 1, no versículo de número 19, louvado seja o nome do Senhor. Ele chegou ao ponto de dizer desta maneira: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda a impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. O que é poderoso para salvar a minha e a tua alma? O que é, irmãos? A palavra de Deus. Recebei com mansidão, louvado seja o nome do Senhor. Recebei com mansidão a palavra, louvado seja o nome do Senhor, em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede. Não adianta só receber a palavra. Não adianta, irmãos. Eu estou ministrando a palavra de Deus aqui, louvado seja o nome do Senhor, nesta noite, e de não tenho para mim prazer ou valia alguma chegar ao ponto de ministrar a palavra do Senhor, a igreja ouvir a palavra, mas não colocar em prática. Não colocar em prática, irmãos, não tem sentido algum. Né? Não haverá sentido algum eu estar ministrando a palavra de Deus. Não haverá sentido algum, louvado seja o nome do Senhor, os irmãos ouvir ministrações no rádio, na TV, está aqui na escola dominical pela manhã, está nos cultos da família, ouvindo ministrações, palavras, se não chegarmos ao ponto de ouvir e colocar em prática tudo aquilo que estamos ouvindo da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra é poderosa, irmãos, para ser verdadeiramente bênção para a minha vida e me levar até a salvação, desde o prezado momento que eu faça conforme diz o versículo 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, não adianta nada você vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, sair, colocar o pé para fora, e tudo aquilo que foi falado, irmãos, você nem sequer ouviu um tio ou um jota, e não coloca em prática, por mais difícil que possa parecer ser. Louvado seja o nome do Senhor. É por esse motivo, irmãos, que o adversário ele não brinca de ser adversário. Não pense você e eu que ele vai brincar de ser adversário, que ele vai brincar de ser demônio, de jeito nenhum. Ele está sentenciado já, irmãos, já foi batido o martelo, louvado seja o nome do Senhor, e a sentença dele já foi lavrada. Louvado seja o nome do Senhor. Será sim aprisionado por 1000 anos, porém depois desse prazo de 1000 anos será solto. Louvado seja Deus, querendo fazer justamente uma persuasão para estar arrastando mais pessoas para estar juntamente com Ele. Louvado seja Deus. Hoje a decadência que está na humanidade é muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, melhor dizendo ontem,
louvado seja o nome do Senhor, foi lavrado ali na França, louvado seja Deus, a condição que dá ao homem para com outro homem se casar normalmente, e de uma mulher se casar com outra mulher normalmente, e ainda por cima chegar ao ponto de constituir família, para que os irmãos possam ver a situação a qual está chegando a humanidade. Houve-se um tumulto muito grande por causa daquelas pessoas que assim, louvado seja Deus, como eu e você, creem de que a família só é constituída como assim Deus o fez, entre um homem e uma mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, estão pervertendo, estão mudando o costume natural das coisas. Louvado seja Deus. E se não chegarmos ao ponto, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, de estar alicerçado na palavra do Senhor, podemos verdadeiramente amanhã ou depois, até mesmo chegar ao ponto de se acostumar com tais coisas. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se logo, se esquece de como era. Louvado seja Deus. É isso que acontece. Louvado seja o nome do Senhor para aquele que apenas ouve a palavra de Deus, irmãos. Ouve a palavra de Deus. Precisamos ser ouvintes da palavra de Deus, porém cumpridores também desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque só se vence, irmãos, tentação, só se vence o adversário, louvado seja Deus, é com palavra de Deus. Com palavra de Deus. E olha, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, Ele faz de tudo para chegar ao ponto, louvado seja Deus, de destruir a minha vida e a tua vida. E se brincar, faz como fez com Jesus, faz até citação bíblica. Se a pessoa não vigiar, não tiver respaldo bíblico, é facilmente ludibriado. A Bíblia diz, irmãos, que ele tem poder de se transformar em um anjo de luz. Tem poder de se transformar em um anjo de luz. Louvado seja Deus, para tentar mais do que tudo enganar aos escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor, para que os irmãos tenham uma ideia, irmãos. Olha, ele não brinca de jeito nenhum. Louvado seja Deus. Precisamos mais do que tudo, irmãos, olha, estar baseado na palavra do Senhor. Louvado seja Deus, estar enquadrado na palavra de Deus, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, examinando a palavra de Deus, comendo esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é tão triste você chegar ao ponto, irmãos, de ver metade da igreja, ou uma terça parte dela, louvado seja o nome do Senhor, não sabe nem um terço do que diz a palavra de Deus, porque não se interessa em estar lendo a palavra, examinando a palavra, ler por ler, irmãos, é muito fácil. A gente pega um livro qualquer por aí e lê, louvado seja o nome do Senhor, mas a Bíblia é diferente, ela precisa ser examinada. Examinada no sentido de que? No sentido de que você começa a ler a palavra de Deus, você não entende o que está escrito aqui, pega um dicionário bíblico, começa a decifrar algumas palavras, louvado seja Deus, começa verdadeiramente a se aprofundar, pegar referências, louvado seja o nome do Senhor, para tentar mais do que tudo, irmãos, adquirir respaldo bíblico para a tua vida. Não podemos ler a Bíblia como um livro qualquer. Antes de se ler, precisa orar. Depois que se termina de ler, precisa orar. Louvado seja Deus, porque quem dá o discernimento, a Bíblia diz, a palavra de Deus, que só os espirituais entendem as coisas espirituais. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que habita nas regiões celestiais. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Me faz lembrar o Espírito Santo de Deus numa certa ocasião, quando Daniel aplicou seu coração para buscar a presença de Deus e pedir a Deus uma resposta. O Senhor mandou a resposta de imediato. Só que quando o anjo veio para estar trazendo essa resposta, diz a Bíblia de que o adversário começou a pelejar com ele. Louvado seja o nome do Senhor no céu. E mesmo assim Daniel continuou insistindo acerca daquela resposta.
Louvado seja Deus. E quando viu que não dava para que o anjo pudesse chegar e trazer a mensagem, Deus pede para que Miguel chegasse ao ponto de descer e pelejasse contra aquele príncipe da Pérsia. Louvado seja o nome do Senhor, contra o adversário. Louvado seja Deus. E quando assim liberou o anjo Gabriel para estar levando até a Daniel a palavra, ele chegou ao ponto de dizer: olha, Daniel, quando você aplicou o teu coração para estar buscando a presença de Deus, já estava com a resposta para te trazer. Mas eis que houve um intercâmbio, louvado seja Deus, um interrupto, infelizmente, do adversário no céu, para impedir a tua resposta, Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, louvado seja Deus, precisamos insistir em estar orando, jejuando, mas lendo a palavra de Deus também, aprendendo da palavra de Deus. Aprendendo da palavra de Deus, irmãos, para que a gente possa vencer as tentações, porque são inúmeras, irmãos. Olha, se não chegarmos ao ponto de vigiar, louvado seja Deus, estamos sujeitos verdadeiramente a cair em tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Existem algumas citações bíblicas e eu quero compartilhar convosco. Provérbios capítulo de número 1 e o versículo de número 10. Olha só que coisa maravilhosa. Provérbios capítulo 1, versículo 10 diz assim: filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não o consintas. Olha só que coisa interessante. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não o consintas. Não consintas. Se os pecadores chegam ao ponto de falar: olha, isso aqui não tem problema nenhum, pode fazer, que não tem problema nenhum. Irmãos, para aquele que tem respaldo bíblico, para aquele que tem verdadeiramente consciência, louvado seja o nome do Senhor, da palavra de Deus, ele não se deixa seduzir. Faz igual, irmãos, mencionamos aqui no domingo, naquela leitura do livro de Daniel, no capítulo 1. Ele chegou ao ponto de propor no seu coração: eu estou em uma terra estranha, eu estou em uma terra onde a idolatria impera, onde eu estou envolvido de um lado e de outro apenas de pessoas idólatras. Louvado seja Deus. E que tudo que é feito aqui é consagrado aos ídolos. Então, eu vou propor no meu coração, e não foi uma obrigação determinada para os demais amigos dele, não. Pelo contrário, irmãos, eles também tinham a consciência no Deus a qual serviam. É por esse motivo, louvado seja o nome do Senhor, de que Deus se agrada e se responsabiliza dos tais que assim o fazem. Para aquele que tem compromisso com a palavra de Deus, Deus tem compromisso com ele. Para aquele que tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Louvado seja Deus, Deus tem compromisso com ele, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Torno a repetir, não sou melhor do que ninguém, pelo contrário, irmão, sou muito falho também. Louvado seja Deus, mas eu procuro mais do que tudo andar por esta palavra. Louvado seja Deus, para que quando a gente começa a orar, buscar a presença de Deus, Deus nos manda a resposta. De uma fila de mais de não sei quantas mil pessoas, louvado seja o nome do Senhor, pedimos a Deus uma resposta. Senhor, ou prepara um doador, ou prepara verdadeiramente para que meu tio venha a ser curado de uma maneira milagrosa, Senhor. Louvado seja Deus. E o meu Deus, irmãos, pega o nome que está lá no último e coloca para ser o primeiro, para mostrar de que Ele é Deus. Manda na minha presença e ser perfeito, meu servo, porque você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. As tentações são muitas, mas cuidado. Louvado seja Deus. Eu não vou. Propôs no seu coração Daniel. Seus amigos da mesma maneira, Sadraque, Mesaque e Abednego, da mesma forma, irmão. Irmãos, eu gosto de crente que tem decisão. Crente que tem opinião certa. Sabe, irmãos? Crente que chega ao ponto de é isso e ponto final. A Bíblia diz que a palavra do crente é se ensina ou não. O que passar disso é coisa do demo. Esse negócio de crente oscilante, talvez, será, isso não dá. Tem que ser se ensina ou não dá ou não dá? Vou
aleluia. Louvado seja Deus. O meu Deus, irmãos, é poderoso. O teu Deus é poderoso. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vigiai, pois, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não tens lugar à carne, mas ao espírito. Assim diz o Senhor. Louvado seja Deus. Eu não vou me contaminar com o manjar do rei. Louvado seja Deus. Parecia uma coisa tão simples, né? Parecia uma coisa tão simples. Poderia pegar aquela comida, orar, e Deus repreender todo o mal. Poderia. Mas foi o propósito deles. Nós não queremos tocar nessa comida. Não queremos comer. Olha, faça-nos para que possamos nos alimentar apenas de legumes e tomar água. Só isso que nós queremos. E nos experimenta por 10 dias. São 3 anos que a gente tem que ficar comendo essa bebida, comendo essa comida e bebendo esse vinho. Então, olha só, nos experimenta apenas por 10 dias. Se não chegar ao ponto de os nossos semblantes ser melhor do que os demais, aí tudo bem, né? Aí tudo bem. Louvado seja Deus. Experimentou por 10 dias. E diz a Bíblia, irmãos, de que o semblante dos 4 era muito melhor de todos aqueles que estavam comendo manjar e bebendo justamente o vinho do rei. Semblante caído, sabe? E é o que acontece, irmãos. Louvado seja Deus. Para quem come, infelizmente, no manjar do rei, o semblante dele é caído, sabe? Desanimado, triste, cabisbaixo. Mas para aquele verdadeiramente que está, muitas das vezes, apenas a legume e água, é sempre alegre, sorridente, vistoso, porque está fazendo a vontade de Deus. Está na base apenas de cenoura, pepino. Louvado seja o nome, apenas comendo essas coisas aí. Louvado seja o nome do Senhor. Diferentemente daquele que está comendo todo aquele manjar, toda aquela comida sacrificada a ídolos. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não o consintas. O ser humano, irmãos, ele é uma pessoa apta para induzir ou ser induzido. Ou ele é essas duas condições. Ele estará apto para induzir ou para ser induzido. Estamos na condição de ser o quê? Nós queremos induzir. E induzir justamente para o melhor. Louvado seja Deus. É o que eu estou fazendo aqui nesta noite. Eu quero te induzir ao melhor. Louvado seja Deus. O caminho é esse. Não saia desse caminho por nada. Louvado seja Deus. Ainda que alguém profetize para a tua vida e diga que o caminho é aqui, ó. Louvado seja Deus. Eu já vi crente receber profecia dizendo assim, ó, saia dali porque Deus já te preparou um outro lugar. Aí a pessoa se precipita, pega a malinha, vai para um outro lugar. Quando chega lá, começa a sofrer, e aí começa a questionar, mas Deus. E aí o Senhor chega ao ponto de dizer claramente, louvado seja o nome do Senhor, nem todo que me diz Senhor, Senhor, é digno de mim. Louvado seja Deus. Lembra do profeta de Judá, irmãos, lembra. Louvado seja Deus. O Senhor falou diretamente a ele, mas ouviu a voz de um profeta velho, porque diz a Bíblia de que ele estava mentindo. Louvado seja Deus. Mas deu ouvido, não, é profeta também. Aí voltou, comeu, bebeu, pegou lá um jumentinho e voltou pelo mesmo caminho. E o meu Deus é tão bom, irmãos, é tão maravilhoso, que chega ao ponto de, olha, o leão vai lá, mata o profeta, mas não come não, deixa ele só morto lá, fica do lado dele, deixa o jumentinho do lado também. Aí deixa lá o jumentinho lá, só olhando para a cara do leão, pensando, e agora? Será que eu vou ser devorado também? Não, você não foi desobediente, só ele que foi. Louvado seja Deus. E o resultado foi triste. Aí toca aquele profeta velho, vim pelo mesmo caminho, chorando, pegou o homem e levou para ser sepultado. Louvado seja Deus. Já pensou que situação?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeira carta do apóstolo São Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 3, versículo 5, diz assim: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Já pensou? A preocupação de Paulo chega ao ponto de mandar a carta endereçada aos Tessalonicenses. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu não estou aguentando mais. Eu preciso saber de notícia de vocês. Como é que está a igreja aí? Como é que estão os membros da igreja? Como é que estão os irmãos? Como é que estão as famílias aí? Louvado seja Deus, porque eu estou temendo de que o tentador chegue ao ponto, louvado seja o nome do Senhor, de tentar, louvado seja Deus, e ao tentar essas pessoas, por não ter devido preparo, chega ao ponto de cair, e o nosso trabalho seja em vão. Todo o nosso trabalho tenha sido em vão. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não adianta só fugir do mal, mas da aparência do mal. Não adianta só fugir do mal, mas da aparência do mal. Esse negócio de crente, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, nós vamos sair para tal lugar. Louvado seja Deus. Se eu não tiver, pelo menos, se eu vou levar uma irmã, se não tiver mais do que uma, ou a minha esposa ou minha filha junto comigo, eu infelizmente não posso levar, com tristeza no meu coração, mas eu não posso levar, porque eu não posso apenas fugir do mal, mas da aparência do mal. Talvez eu não tenha nenhum tipo de pensamento maligno, a irmã também da mesma maneira, mas infelizmente tem algumas pessoas que têm a sua mente enegrecida e poluída e começam até mesmo a fazer mau pensamento. Esse negócio de crente, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, ficar se agarrando com lambe-lambe, sabe? Ficar muito moça com moça, rapaz com rapaz, até que rapaz com rapaz a gente não vê tanto, né? Mas as moças ficam lambe-lambe, meu Deus do céu. Só pela misericórdia tem que fugir não apenas do mal, mas da aparência do mal. Não só do mal, mas da aparência do mal também. Louvado seja Deus. Enquanto estamos aqui dentro é aquela festa, todo mundo é aquela maravilha. Abraça o teu irmão, cumprimenta ele, pronto, terminou, irmão, daí, Pai do Senhor, não precisa ficar no cangote dele, cheirando o cangote dele de jeito nenhum. Pelo contrário, daqui a pouco está me dando até urticária. Meu Deus do céu. Não preciso nada disso. As moças também da mesma maneira. Tem aquela, sabe? É tão uma coisa tão natural, né? Mas eu peço a Deus para que mude os costumes aqui. Peço mesmo. Louvado seja Deus. Já pensou como é que ia ficar estranho? Estou apertado para ir no banheiro. Irmão Adelson, vamos comigo lá no banheiro? Já pensou? E as mulheres, eu não sei o que acontece. Eu estou apertado para ir no banheiro. Vamos comigo? Vamos. E aí fica lá, irmãos. Sabe? Meu Deus do céu. É só misericórdia, né? Não fuja só do mal, mas da aparência do mal também. Louvado seja Deus. Diferente daquela que é idosa, daquela que muitas das vezes necessita de um auxílio. Mas já pensou? Sabe? Está lá a irmã Elizabeth, nova ainda, correndo para lá e para cá. Irmã Theo, me ajuda, vamos lá para o banheiro comigo. Tem misericórdia. Tem mesmo, misericórdia. Não fuja só do mal, mas da aparência do mal também. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu temo, louvado seja o nome do Senhor, de que o tentador vos tente e chegue ao ponto de cair nesta tentação e todo o trabalho que está sendo feito venha a ser perdido, venha a ser inútil, não venha adiantar de nada. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa de alguém que muitas das vezes não vigia, irmãos, o trabalho todo pode vir à ruína. Você sabia disso? Por causa de alguém que não vigia,
por causa de alguém que não vigia, um trabalho todo, se Deus não tiver no controle, louvado seja Deus, pode vir tudo à ruína. Louvado seja Deus. E não brinquemos, irmãos, olha, com a tentação. Não façamos como fez, louvado seja o nome do Senhor, Sansão. Louvado seja Deus, brincando com a tentação. Não, sabe, vai brincando, até chegar ao ponto da coisa acontecer. Quando acontece, irmãos, aí acontece como aconteceu com Sansão. Louvado seja Deus, foi brincando. Dalila não é brincadeira, chega ao ponto de colocar ele nas suas pernas, começa a fazer um cafuné. Me relata. O que você, em que consiste a tua força? E vai fazendo um cafunézinho, e aí ele vai ficando molinho. Quando menos espera, aí vai brincando. A minha força consiste de que se você me amarrar com cordas novas, aí daqui a pouco, aí quando adormece, Sansão vem contra ti. Aí se desprende. Aí daqui a pouco, mais uma vez, começa a brincar. E ela começa a ficar num estado emocional, começa a fingir, chorar. Você não me ama, você não gosta de mim, você não se importa comigo. Daqui a pouco ele vai e confessa em que consiste a sua força. Pede para que entrasse aqueles barbeiros, cortou as tranças da sua cabeça, louvado seja o nome do Senhor. E a partir de então, diz a palavra de Deus, de que o Espírito do Senhor se ausentou de Sansão. Louvado seja Deus. A pessoa vai brincando, irmãos. A primeira consequência é a ausência do Espírito Santo de Deus. Ele deixa. A pessoa vai usando muitas das vezes o Facebook para chegar ao ponto de postar inúmeras coisas imundas, ou quando não, chega ao ponto de colocar algumas fotos ali que só pela misericórdia de Deus, louvado seja o nome do Senhor, aí tem que passar direto. Não, isso aqui não é crente da minha igreja não. Pode passar, não é. Não pode ser, de jeito nenhum, não, essa aqui também não é, não, esse aqui também não é, de colar, anel no dedo, sabe, meu Deus do céu, bad boy, que isso, não pode passar, não é crente da minha igreja não pode ser, pelo contrário, louvado seja o nome do Senhor, aí vai tentando, louvado seja Deus, até chegar ao ponto de ser persuadido, irmãos, e a primeira coisa, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus se retirar. E quando o crente fica sem o Espírito Santo de Deus, ele fica fragilizado. Fica completamente sem força nenhuma. Já não tem mais força de vir para a igreja. Já não tem mais força, nem sequer, louvado seja o nome do Senhor, de dobrar os joelhos e falar com Deus. É corrompido por completo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus pelas coisas desse mundo. E a primeira investida do adversário é furar os olhos, é vazar os olhos, para que ele possa não mais enxergar mais nada. Tudo que ele faz, ele está fazendo de uma maneira completamente cega. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E passa a ser chacota do adversário. Como foi, irmãos? Sabe? Como foi Sansão sendo chacota dos filisteus. Começavam a zombar dele. Eis aí o perturbador dos filisteus. Eis aí, olha só, aquele que um dia chegou ao ponto de matar 1000 homens com uma queixada de jumento. Olha só que situação, e batem, e começam a fazer de Sansão um palhaço. Louvado seja o nome do Senhor. Mas feliz daquele, irmãos, louvado seja Deus, que faz como fez Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, sabe que é tentação e anda pela palavra de Deus. Sabe que é tentação, louvado seja o nome do Senhor, e faz até mesmo como fez José. Louvado seja o nome do Senhor, ele sai correndo, deixa a capa, louvado seja o nome do Senhor, deixa a túnica, mas vai embora, para não ser verdadeiramente cair em tentação. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu temo, assim como disse Paulo, irmãos, acerca da igreja de Tessalônica, eu temo por Jardim Planalto, temo mesmo, de que em 3 anos que estamos aqui, prestes a completar 4 anos, todo o trabalho que está sendo feito por causa de pessoas que não vigiam, todo o trabalho venha a ser em vão, venha a ser inútil tudo aquilo que temos feito. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Temo mesmo, irmãos, louvado seja Deus, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, carta de
Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, Paulo diz a mesma coisa, porém a igreja de Corinto: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Louvado seja Deus. Já pensou? Louvado seja o nome do Senhor. Eu temo, porque assim como a serpente enganou a Eva, pode enganar muito crente também, irmãos. Pode. Louvado seja Deus. Pode enganar muito crente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já vi crente ser enganado facilmente. Louvado seja Deus. Eu já vi crente por causa de uma brincadeira, sabe? De uma brincadeira na casa de um certo amigo, em que o amigo chegou e falou assim: ó, pega aqui esse cigarro, finge apenas que você está fumando. Só finge. Nem estava aceso nem nada. Tiraram foto, colocaram na internet. Quando menos espera, o rapaz teve que ser disciplinado. E ele chegou ao ponto de dizer: olha, foi uma brincadeira, eu não fumo. Pronto. A única coisa que disse mais forte, soou mais forte, foi justamente aquela fotografia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós temos inúmeros exemplos também na nossa congregação. Pessoas que deixam muitas das vezes o seu trabalho aqui, vai para algumas festas, louvado seja o nome do Senhor, chega naquela festa, louvado seja Deus, se deixa levar muitas das vezes pelo ambiente, pelo momento, louvado seja o nome do Senhor, daqui a pouco é postado, louvado seja Deus, nas redes sociais, crentes com lata de cerveja na mão, ainda que você possa dizer para mim que é Cronenbeer, que não tem álcool nenhum, louvado seja Deus, até falar de que focinho de porco não é tomada, já foi, aí já era. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, não fuja apenas do mal, mas da aparência do mal também. Precisamos vigiar. O diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, irmãos. Buscando a quem possa tragar. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos vigiar, mocidade, vamos vigiar, adolescentes, irmãos, irmãs, obreiros do Senhor, vamos vigiar. Louvado seja Deus, para que a gente amanhã ou depois, irmãos, olha, tudo isso que está sendo feito em Jardim Planalto não venha a ser inútil por causa, louvado seja o nome do Senhor, de um levante do adversário contra as nossas vidas. Louvado seja Deus, vamos vigiar, porque essa é a condição, irmão, do adversário. Ele só veio para matar, roubar e destruir. Essa é a condição dele. Louvado seja Deus, de chegar ao ponto de trazer a pessoa em inúmeras coisas, oferece inúmeras coisas, vai dando corda, e quando chega o momento dele puxar essa corda, louvado seja Deus, ele puxa de uma vez só, para tentar fazer com que você morra. Louvado seja Deus, e ele possa ganhar esta batalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas existe um outro texto da palavra de Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável, guarde bem essas palavras. E vendo a mulher que aquela árvore, primeiro, era boa para se comer. Segundo, agradável aos seus olhos. Terceiro, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E aí, chegou ao ponto de fazer o quê? E deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Já pensou? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já pensou que coisa terrível, irmãos? Coisa tremenda. E não pense, irmãos, de que é uma coisa fútil aos nossos olhos, que não tem
desejo algum, pelo contrário. Louvado seja Deus. Eu me lembro de um certo testemunho do nosso irmão Gustavo. Ele falava aqui uma certa ocasião de que, acho que foi no metrô, uma moça estava olhando para ele e ele chegou ao ponto de dizer: mas espera aí, tem alguma coisa que é errada. Essa moça é muito bonita para mim. Tem alguma coisa errada. Essa moça é muito bonita para mim e está olhando para mim. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Meu Deus do céu, tem alguma coisa errada aí. Louvado seja Deus. E é o que acontece, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando vai ver, a moça não é crente, quer chegar ao ponto de muitas das vezes induzir a pessoa a estar com ela. Louvado seja Deus. E ao estar com ela, compromete-se justamente a sua vida dentro da igreja. Aí, quando menos se percebe, cadê fulano de tal? Já não está mais na igreja. Louvado seja Deus. Já está indo para as baladas, já está indo para as festinhas, já está indo fazer tudo aquilo que o mundo oferece. E não estranhe se amanhã ou depois chegar ao ponto de começar a ver, sabe? Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa na lama, como chegou ao ponto de se encontrar o filho pródigo. Pai, eu quero parte da minha herança e vou embora porque eu quero curtir. Estou cansado de viver nessa vida. Pegou parte disso e enquanto tinha dinheiro, tinha amigos. Enquanto tinha dinheiro, tinha amigos. Enquanto estava gozando de dinheiro, de vida, de saúde, tinha amigos. Porém, quando chegou ao ponto de acabar com tudo, pergunta se aqueles que se diziam seus amigos pôde ainda por cima lhe indicar acerca de um emprego, ou ajudar a ele em relação a algum emprego. Não, todos se ausentaram, se afastaram. Diz a Bíblia de que ele não encontrava nada para fazer. Nada. Louvado seja o nome do Senhor. Teve que se manter para estar apacentando porcos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E mesmo assim, apenas para ganhar o sustento da comida. Só para isso. Mais nada. Louvado seja Deus. Mas feliz daquele, irmãos, que quando chega ao ponto de cair nessa situação, faz como esse filho pródigo. Toma a atitude de se levantar e dizer: Pai, olha, eu vou diante do meu Pai, vou pedir perdão a Ele perante Deus. Pequei contra Deus perante meu Pai. Louvado seja Deus, não sou digno nem de ser chamado teu filho, mas ainda que o Senhor me faça como um dos teus trabalhadores, como um dos seus jornaleiros, mas eu quero ficar dentro da tua casa. Quero ficar dentro do teu convívio, meu Pai. Louvado seja Deus, porque longe de ti eu não tenho sustento, longe de ti eu não tenho guarida, longe de ti eu não tenho amor, não tenho afeto. Longe de ti, Senhor, é tudo escuridão, é tudo desgraça. Longe de ti a minha vida é uma ruína por completo. Mas na tua casa, Senhor, na tua casa é diferente, na tua casa há amor, na tua casa há mantimento, na tua casa há suprimento, na tua casa, Senhor Jesus, querido e amado, há gratidão, na tua casa há certeza para a minha salvação, meu Deus, na tua casa. Louvado seja Deus. E quando assim o faz, irmãos, Deus chega ao ponto de surpreender, faz além daquilo que o filho imaginava. Pensava de que seria recebido apenas como um simples jornaleiro, mas o pai sempre faz além. Como chegasse ao ponto de reconhecer a tua fragilidade, eu vou fazer um grande banquete. Como reconhecesse a tua fragilidade, louvado seja o nome do Senhor, vou te colocar uma nova roupa, uma nova sandália e um novo anel no teu dedo, selando novamente a minha comunhão contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Será chamado novamente de meu filho. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Reis, irmãos, capítulo 11, versículo 1, olha só. Versículo 1, que diz assim: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas,
edomitas, sidônias, era amor para tanta gente, e Edéias. Só que aí o resultado que diz lá no versículo 4, diz assim: no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era coisa. E é isso que ele faz nos nossos dias atuais. Fica à espreita procurando saber qual é o ponto fraco. Espera aí, o ponto fraco dele é esse aqui, o ponto fraco dela é essa, e justamente em cima desse ponto fraco ele vai tentar lançar os seus dados, para tentar mais do que tudo, irmãos, chegar ao ponto de nos derrubar. E não foi diferente na vida de Salomão. Pelo contrário, não viu que Salomão era um homem muito amoroso. Então vamos colocar inúmeras mulheres bonitas, para que ele possa olhar e se interessar por elas, e aí chegaram ao ponto de amá-las. E foi o que aconteceu. Para onde ia, chegava ao ponto de avistar lá. Olhou uma edomita, nossa, aquela ali é muito bonita, eu quero ela como minha esposa. Olhou para uma etéia, fala, nossa, mas que etéia bonita, eu vou querer essa daí para ser minha esposa. E vai olhando, olha só que Sidônia bonita, vou querer para ser minha esposa. E vai juntando. Para onde ia, onde ele avistava os olhos, aquela ali, vai ser minha esposa também. E vai trazendo. E tanto amor foi que ele ajuntou 1000 mulheres. Eita amor, hein? Mas que amor é esse, hein, irmãos? Que amor, meu Deus do céu. Amou tanto, olhou, viu olha só que moabita bonita, vou querer como minha esposa. Ele tinha um cartão de crédito muito forte, hein? Tinha muitos pertences, né? Ainda bem que era rei. Se fosse nos dias de hoje, meu Deus do céu, se fosse nos dias de hoje, meu Deus do céu, se fosse nos dias de hoje, estava perdido, né? Estava perdido. Eu me lembro uma vez que estava ministrando uma palavra acerca disso daqui, e um irmão novo convertido chegou e falou assim: pastor, me diz uma coisa, lá para onde eu moro existe um certo, como diz o nosso irmão Ezequiel, existe um caboclo lá que tem 7 mulheres. Olha, eu li na Bíblia de que vai chegar o tempo em que haverá para o homem 7 mulheres. É verdade? Eu falei, é verdade. Haverá, num período em que a Bíblia diz que chegará ao homem ter a oportunidade de ter 7 mulheres. E ele já ficou todo com os olhinhos, sabe, brilhando, pensando já justamente nesse período. E eu falei para ele, rapaz, mas a igreja já estará com Cristo na glória. A igreja estará com Cristo lá na glória. Louvado seja Deus. Mas aí, se você achar por bem de querer ficar, não tem problema nenhum, não. Não tem problema. Aquelas que poderiam ser dadas a mim por direito, pode ficar com as minhas sem problema nenhuma. Eu levo só a minha, só tá bom demais. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz a Bíblia, irmão, de que no tempo da velhice de Salomão, aquelas que um dia ele amou tanto, chegou ao ponto de lhe corromper o entendimento. E aí, diz a palavra de Deus de que o seu coração já não era mais como era antes. Já não era mais como era o coração de seu pai Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, fique com essa palavra, queridos. Vamos vigiar. Vamos vigiar muito para que de maneira nenhuma cheguemos ao ponto, louvado seja o nome do Senhor, de estar, louvado seja Deus, caindo em tentação. Diz a palavra de Deus, eu falo isso, irmãos, porque é bíblico, tá? Isaías capítulo de número 4, chega ao ponto do versículo 1, naquele dia, 7 mulheres. O interessante é que não vai ser o homem que vai escolher, não, é elas que vai escolher o homem.
7 mulheres lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tão somente queremos ser chamadas de sua mulher, sua esposa. Sabe? Se for preciso, nós trabalhamos por ti. Aí o homem começa a pensar: e aí? Já pensou? Hein, irmão? Já pensou? Aí você fica pensando: não vou mais precisar trabalhar como funcionário público. Essa oferta tá Meu Deus do céu. Quando a esmola é demais, então a gente confia. Romano falou que quando a esmola é demais, aí o céu começa a desconfiar. Louvado seja Deus. Irmãos, fique com essa palavra. Guarde em teu coração. Vamos vigiar, irmãos. Vamos vigiar, para que a gente não caia em tentação de maneira nenhuma. Vigie. Louvado seja Deus. Vigie com quem você anda. Vigie com quem você confessa os teus. Louvado seja o nome dos teus problemas. Vigie. Louvado seja o nome do Senhor com as tuas amizades. Vai vigiando em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Guarda-te verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor dos verdadeiros amigos. Como um dia aqui ministramos. Louvado seja Deus num círculo de oração. Louvado seja Deus de que aquele que é verdadeiro amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que cuida da sua amizade. Louvado seja Deus. No dia da adversidade vai nascer um irmão. No dia da adversidade, no dia da angústia nasce um irmão. Louvado seja Deus. Ore por essa igreja. Vamos orar uns pelos outros. Vigiem mesmo, irmãos. Olha, louvado seja Deus. O crente é alegre, o crente é feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas precisamos vigiar muitas das vezes com o que falamos, com as brincadeiras que podemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos parar com esse negócio.